A articulação foi feita pelo professor Hermes Rodrigues Neri, coordenador do Movimento Legislação e Vida, que integra a coalizão. Espera-se que o presidente da mesa, senador Rodrigo Pacheco, não incorra no mesmo erro dos presidentes anteriores que mantiveram retidos ilegalmente dezenas de pedidos de impeachment de diversos ministros do STF, dentre os quais os mais requeridos, ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski e Alexandre de Moraes. Tais pedidos foram apresentados por membros da sociedade, entidades e movimentos civis, incluindo esta coalizão, ao longo dos últimos 4 anos pelas mais diversas irregularidades, tais como desvios da ordem constitucional e do ordenamento jurídico, especialmente no aspecto criminal, como é o caso do ministro Gilmar Mendes e agora também do ministro Fachin. Muitos brasileiros querem ver o STF como uma corte confiável e guardiã da Constituição, mas a maioria das decisões, sejam monocráticas de turma ou do pleno, tem sido objeto de repúdio da maioria absoluta da sociedade brasileira, como se observa nas redes sociais. Tais fatos têm levado ministros a cometerem outras ilegalidades em relação ao direito de opinião e da expressão do pensamento, inclusive de críticas aos ministros, tomando às vezes do Ministério Público ao instalar inquéritos como os da fake news e aprisionamento de jornalistas e ativistas sem o devido processo legal, violando a Constituição e os tratados de direitos humanos que o Brasil atua como signatário. Membros da coalizão são unânimes em afirmar que é preciso reposicionar o STF no contexto da divisão dos 3 poderes para reconquistar a independência de cada um. O caso do deputado Daniel Silveira, infelizmente com estranho apoio do próprio Legislativo, que permitiu a invasão do Poder Judiciário na sua esfera de competências, e os casos de interferência insistente do STF sobre o Poder Executivo, demonstram claramente a inexistência do tradicional equilíbrio, independência e harmonia entre os poderes da República. O Brasil vive um pandemônio estrutural e institucional. Esperamos que o Senado, que é a instituição com atribuições para julgar e condenar ministros do Supremo, assuma seu papel como tal, declarou o coordenador da coalizão Convergências, Thomas Korontai. Ouça trechos do pedido de impeachment. O que se nota, claro, é mesmo que o denunciado fez opção em quebrar as regras de tratamento e harmonia entre os poderes, de forma a trazer impasse de monta gigantesca, infligindo veladamente a tentativa de se tornar supremo em todos os aspectos institucionais dentro do país. Por ato próprio e calculado, o denunciado atua de forma a desrespeitar a jurisprudência da Corte Suprema e, sobretudo, atua com nítida intenção de desequilibrar as forças do poder, o que é no mínimo temerário. Então, fica claro que o denunciado, em exacerbada atuação, fere de morte a estrutura democrática e, por conseguinte, afronta a própria Constituição Federal, como jamais visto ou esperado de um ministro da Corte Suprema, cujo mistério é exatamente dar validade ao texto constitucional, protegendo-o contra qualquer ataque. Como também notório, o inquérito 4781 é inconstitucional desde o nascedouro, ainda que o pleno daquela Corte Suprema o tenha declarado constitucional. Todavia, e sem adentrar nesse mérito, a clara manutenção de ilegalidade pelo Supremo por ato de um ministro, no caso denunciado, relator nomeado, o ora denunciado. A ilegalidade deste inquérito se torna ainda mais gritante quando veio a público por relatório da Polícia Federal que não existe absolutamente nenhum crime nas investigações de quase 6 meses. Logo, o não arquivamento deste inquérito representa ato contínuo, afronta ao sistema brasileiro de investigação, sobretudo porque o detentor do direito da investigação, a Procuradoria-Geral da República, já tinha indicado a necessidade de arquivamento como de rigor. Ainda assim, o denunciado utiliza deste mesmo procedimento de inquérito e determina a prisão de um deputado federal, demonstração clara de que a tirania escancarada vinda do STF pela pessoa do denunciado é, na verdade, a implantação de censura, uma ditadura judicial, talvez a mais deletéria em qualquer sistema democrático. O ministro, ora denunciado, é juiz por nomeação como ministro da Suprema Corte, logo tem a função de julgador, cuja máxima a ser seguida é respeito e implemento do princípio da imparcialidade,
o que representaria uma honorabilidade, uma honestidade daquele que julga. Tem de ter ele distanciamento dos fatos para que possa entregar a jurisdição de forma livre de vícios ou sentimentos subjetivos. É isso que se espera de um julgador, sobre a maneira de um magistrado da mais alta corte de justiça do país. Como é possível o denunciado, se sentindo vítima, determinar a prisão por mãos próprias de seu algoz? Como é possível o respeito ao Estado de Direito se a própria vítima, acusando o deputado, ainda julgará o acusado? Não há parcialidade do denunciado que se enquadre no Estado de Direito, portanto, execrável procedimento que, por ser de natureza escura, representa a tirania. Então, jamais dentro do sistema processual brasileiro ninguém poderia determinar a prisão em flagrante se flagrante não existia. O que se tem, por consequência, é que o ministro Alexandre de Moraes deliberadamente fez interpretação do Instituto Flagrante de forma conveniente para que alcançasse sua sanha na prisão do deputado federal. O precedente é perigoso e nefasto, pois desestrutura inclusive a segurança jurídica, já que, quando quiserem os ministros da Corte Suprema, poderão alterar as conceituações para que se enquadrem naquilo que lhes convém. Isso não é saber jurídico que lhe dê competência a figurar como ministro no Judiciário. O erro nasceu desde sua nomeação. Ou não é capaz, ou é capaz o bastante para subverter a ordem democrática. Pela alteração do Instituto do Sistema Processual, o denunciado atua exacerbando sua função, pois criou atipicamente novo instituto, legislou em causa própria para fundamentar seus atos antidemocráticos, sem o qual não poderia ter determinado a prisão. Inaceitável. Nobres senadores, o denunciado, de maneira tosca, até mesmo infantil, engendrou conceituação sobre o Instituto da Fiança num trocadilho inaceitável de que os atos cometidos pelo deputado seriam suficientes à decretação da prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que implicaria a aplicação do artigo 324, inciso 4, do mesmo diploma legal. Inacreditáveis tais atitudes, pois o denunciado, na função de magistrado, fez interpretação própria para dar sequência à sua vontade interna. O escorreito e necessário ao caso seria primeiro questionar-se de quem se trata, não pela pessoa, mas pela função, e, se deparando com o impeditivo do artigo 53 da Constituição, deveria ter parado ali, representando o deputado ao Ministério Público, mas foi além. Maquinou contorcionismo jurídico a fundamentar a prisão que jamais terá lugar no Estado de Direito. Vejamos a ilação exarada. Abre aspas. Ressalte-se ainda que a prática das referidas condutas criminosas atentam diretamente contra a ordem constitucional e o Estado democrático, apresentando, portanto, todos os requisitos para que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, fosse decretada a prisão preventiva, tornando, consequentemente, essa prática delitiva insuscetível de fiança na exata previsão do artigo 324-4 do CPP. Artigo 324. Não será igualmente concedida fiança, 4, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Configura-se, portanto, a possibilidade constitucional de prisão em flagrante de parlamentar pela prática de crime inafiançável nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal, fecha aspas. Excelências, jamais o artigo 312 do Código de Processo Penal suplantaria o parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição Federal de 88, sobremaneira quando a qualificação do suposto crime é a de cunho infamante. Não há como declarar inafiançável ato do tipo. Tal movimento tortuoso torna os atos do denunciado atos atentatórios ao sistema processual penal, ao sistema republicano e ao Estado de Direito. É, portanto, ato passível de punição como crime de responsabilidade, porque é intencional. Logo, a culpa e dolo estão presentes e os efeitos pretendidos ilegais se instalaram por completo.
Por tudo quanto se nota, há nítido subjetivismo nas ações do ministro, e não porque se quer guiar as formas pelas quais o ministro formula seus convencimentos e conclusões, mas é clara a alteração dos fatos reais, de forma a dar contornos convenientes ao denunciado, para que esse, de uma maneira engenhosa, determinasse a prisão, satisfazendo sua lascívia. É hora de o Poder Legislativo prevalecer sobre o STF naquilo que este exacerba poderes constitucionais daquele que é invadido em sua competência. Um poder invadindo outro, inaceitável na constitucional tripartição harmônica republicana. Precisamos que nossas instituições democráticas retomem seus devidos lugares. Precisamos que o Legislativo legisle e o Judiciário somente entregue a jurisdição por meio de julgamento. O denunciado vem praticando, salvo melhor juízo e em tese, diversas afrontas à legislação pátria, seja as de regulamento interno, seja as de regramento externo, não sendo possível tolerar que tais atos passem sem ao menos uma admoestação para satisfação a seus pares e, em especial, à população. Nesse sentido, sendo os fatos acima narrados fatos concretos, notórios e ocorridos dentro da sessão plenária do STF, prescinde de provas outras a não ser os diversos vídeos que constam na internet, bem como as próprias notas taquigráficas daquele julgamento. Por tudo quanto exposto acima, excelência, resta ao denunciante expor seus sentimentos que renunciaram nos pedidos consubstanciados por súplicas da sociedade, almejando a moralidade, a ética, o decoro, a coerência, a razoabilidade, a justiça, a imparcialidade, a urbanidade, a honestidade e o espírito coletivo do denunciado, assim. Nós, o povo brasileiro, gente pacata, amiga, sensível e honesta, não merecemos conceber com o que se vê ultimamente o direito pátrio vilipendiado por pessoas que deveriam cuidar de todos. Não há segurança jurídica que suporte o adjetivo de ser perene porque justamente em sua forja há máculas. A justiça não serve simplesmente para o indivíduo conhecer seu verdadeiro direito. Serve ela para transmutar os conflitos em paz e não ao contrário. Há desejo imenso que o denunciado se convença de seus atos e os transmute para os fins de ofertar com sua função o apaziguamento à população e não a inquietá-la. Por essas razões, que não são poucas e se erguem como justa causa para o início das investigações, é tudo o que o povo brasileiro espera do Senado.